Olha, hoje vamos falar de um assunto super importante. Primeiros socorros. Sabe, é o tipo de coisa que a gente acha que nunca vai precisar até o dia que precisa. E a verdade é que no nosso dia a dia, saber o básico pode fazer toda a diferença. Pensa comigo por um segundo. Se alguma coisa acontecesse agora, bem na sua frente, será que alguém por perto saberia o que fazer? A maioria das pessoas trava, né? A ideia aqui é justamente transformar essa dúvida, esse gelo na barriga, em uma atitude que pode ajudar de verdade. Então, para começar, vamos colocar os pingos nos is. Afinal, o que exatamente são os primeiros socorros? E talvez até mais importante, o que eles não são. O objetivo por trás deles é bem direto ao ponto. Bom, o ponto principal é este aqui. Prestar primeiros socorros não é bancar o médico de jeito nenhum. É, na verdade, aquele primeiro cuidado, sabe? Aquele atendimento inicial e provisório. Pense assim, é como construir uma ponte segura entre o que aconteceu e a chegada da ajuda profissional. E essa primeira atitude, nossa, ela é fundamental. O que se faz naqueles primeiros minutinhos pode mudar completamente o jogo. Pode impactar e muito a recuperação da pessoa e como tudo vai se desenrolar no final. E quais são os grandes objetivos? São 4, basicamente. Primeiro, claro, conservar a vida. Segundo, evitar que a situação piore, tanto física quanto psicologicamente. Terceiro, dar uma força na recuperação. E por último, garantir que a pessoa seja levada com segurança para um hospital. Percebe? É bem mais do que só manter a pessoa viva. Certo. Agora, vamos para uma parte que parece óbvia, mas não é. Antes de sair ajudando, a gente precisa primeiro perceber que tem uma emergência acontecendo. E para isso, nossas melhores ferramentas são os nossos próprios sentidos. Muitas vezes, o primeiro alarme toca nos nossos ouvidos. Um grito de socorro, o barulho de vidro quebrando, uma freada brusca, qualquer som que sai do normal, que te faz levantar a cabeça e pensar o que foi isso, já é um sinal de alerta. Depois, os olhos. O que está estranho na cena? Um carro parado num lugar esquisito, um frasco de remédio caído no chão, qualquer coisa que te faz pensar, ué, isso não deveria estar aqui. São pistas visuais de que algo precisa de mais atenção. E claro, a própria pessoa pode ser o sinal mais gritante de todos. Alguém com dificuldade para respirar, ou levando a mão no peito, ou que de repente parece totalmente perdido, confuso. Esses são sinais clássicos de que algo sério está acontecendo. E não vamos esquecer do nariz. O olfato é super importante. Um cheiro forte de gás, de fumaça, de algum produto químico, isso não só indica uma emergência, como pode ser um alerta de perigo para quem está pensando em ajudar. Fica a dica. Ok, então já sabemos como identificar uma emergência. Mas e aí? Quem é a pessoa que age? Vamos falar sobre o papel do chamado primeiro respondente. Essa definição é muito legal. Olha só, não é um médico, não é um bombeiro, é simplesmente a primeira pessoa que decide participar. É quem toma a atitude de ajudar. Ou seja, pode ser qualquer um de nós. E essa pessoa tem algumas tarefas bem diretas, um passo a passo. Primeiro, ser aquele contato inicial com a vítima. Depois, e isso é crucial, avaliar se o lugar é seguro. Em seguida, ligar para a emergência, chamar ajuda profissional. E só depois disso tudo, começar a verificar como a pessoa está. Beleza, mas a gente sabe que na hora do caos, na confusão, a cabeça dá um nó, né? É fácil ficar sobrecarregado. Por isso existe um guia, uma estrutura bem simples para a gente não se perder. São as regras de ouro da ação. E aqui, gente, está talvez a informação mais importante de todas. Se for para lembrar de uma coisa só, que seja isso. São 3 passos: proteger, alertar e socorrer. E tem que ser nessa ordem. Sempre, absolutamente sempre. Vamos entender por quê. O primeiro passo, proteger, começa com uma regra que parece egoísta, mas faz todo sentido. Primeiro eu, depois eu e sempre eu. Pensa bem, de que adianta tentar ajudar alguém se a gente acabar virando mais uma vítima? Não adianta nada, né? A nossa segurança tem que vir em primeiro lugar, sem discussão. Isso nos leva a um erro muito comum, a tal da visão de túnel. A gente vê a pessoa machucada e só pensa nela, foca naquilo. Mas calma, é preciso olhar ao redor. Tem carro passando? Tem algum fio caído? Algum outro perigo escondido? Olhar a cena toda faz parte do passo proteger. Certo, o local está seguro. E agora? Passo 2. Alertar. É hora de ligar para a emergência. E quando ligar, respira fundo e passa as informações com clareza. Quem está falando, o que aconteceu e onde. Quantas pessoas precisam de ajuda. E se tem alguma coisa que pode piorar a situação. Ah, e uma dica de ouro. Nunca desliga o telefone primeiro. Deixa a pessoa do outro lado terminar a chamada. E só então, depois de proteger e alertar, a gente chega no terceiro e último passo, socorrer. É aqui que o atendimento direto acontece.
A ajuda de verdade só começa depois que a gente garante que o local é seguro e que a ajuda profissional já está a caminho. E o socorro começa com calma, avaliando a situação e não agindo por impulso. Então, agora que esses passos estão mais claros, fica a pergunta no ar. Ter o conhecimento é o ponto de partida, mas é a disposição para agir que, no fim das contas, pode salvar uma vida. Estar preparado não é só aprender uma técnica nova, né? É assumir uma responsabilidade com as pessoas que estão à nossa volta. Se você está gostando dessa aula, eu recomendo acompanhar ela lendo o slide sobre o conteúdo que estará no primeiro link da descrição.